Olá, meu nome é Erlan, tô no tag aí com vocês e eu queria dividir com vocês um testemunho meu. Eu sou atleta, né, desde os 12 anos de idade que eu venho do BMX, mountain bike, passei pelo downhill e, enfim, desde os 16 que eu tô dentro de academia, então assim, foram muitos anos, né, com disciplina. Eu né, fui criado numa doutrina católica e eu acho que há uns 10 anos atrás eu me batizei na igreja evangélica. E eu tenho o meu lado espiritual muito forte, eu sempre fui muito ligado a Deus. Eu sempre busquei muito a palavra como entendimento, né? E no ano passado, né, por conta de várias lesões que eu já vinha sofrendo, por conta do não só do esporte, né, do excesso, né, de tudo mesmo, porque a maioria dos meus esportes eram esportes radicais e eles geralmente eles geram lesões, né? Geram a conta chega, né? Como a gente costuma falar, né? Hoje eu tô com esse mês agora dia 17 eu faço 44 anos. E enfim, no ano passado eu descobri, né? Na verdade eu já sabia desse laudo, só que eu ignorei. E depois de praticamente 5 anos, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, né? E enfim, que foi algo que eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? Pela transformação que ela me fez. Não que eu não fosse ligado, mas muitas das vezes a gente é necessário frear em Cristo, né? E você buscar um pouco do seu lado espiritual. Eu mesmo buscando isso, mas orando todos os dias, eu senti que aquilo foi um freio para mim falar assim, cara, peraí, sabe? Então eu tive que fazer uma cirurgia de emergência porque eu tava correndo o risco de ficar paraplégico, né? A notícia foi dada como qualquer médico, né, experiente ele irá te dar, ele fala as consequências e fala, né, todo o risco do trauma pós-cirúrgico, né? Então assim, foi uma situação que eu sempre me dediquei em todas as minhas relações e foi um momento que eu estava sozinho, né? Eu moro só, então eu me vi sozinho diante de uma situação, uma das situações mais difíceis da minha vida. Tudo que o médico me falou, ele não teve peso para mim, sabe? O que ele teve peso para mim no final foi ele falar assim: eu quero que você na próxima consulta você traga a pessoa que irá cuidar de você. E eu, caracas, mano, quem vai fazer isso, sabe? Porque meu pai já é de idade, a minha mãe também já é de idade, e a última coisa que um filho quer é dar um transtorno para um pai, né? Sendo que a hora era de eu cuidar deles e não eles cuidarem de mim. Enfim, mas eu, como cristão e como as coisas que eu mesmo falo e prego, sabe? Deus não te dá forças para os problemas de amanhã. Ele te dá força para os problemas de hoje, né? A cada dia o seu mal, né? E eu só simplesmente aguardei, né? Não foi tão simples como eu tô falando pra vocês, porque eu realmente, quando eu saí da consulta, eu entrei dentro do meu carro e era mais ou menos umas 4 horas da tarde e eu chorei até umas 6h30, porque eu fiquei em choque. Porque o médico falou, cara, você corre o risco de tropeçar na saída do consultório e ficar paraplégico. Eu tive um deslocamento de vértebra de nível 2, né? E isso é uma fratura na coluna. E eu poderia ter ficado com várias sequelas, sabe? Síndrome de pé de pata, quando você caminha e dobra. Eu tenho sequelas, eu sinto dor de. Os médicos geralmente pedem pra gente pontuar a dor da gente, né? Então eu sinto dor. Eles pedem pra você pontuar de 0 a 10 e eu sinto dor de 3 a 6 o dia todo. Mas eu costumo dizer que o ser humano é adaptável, sabe? No ano passado, nessa mesma época eu tava deitado na minha cama, sabe? Cheio de incerteza, cheio de medo, sem saber se realmente iria viver o eu que eu sempre quis viver, sabe? E, enfim, é, eu acredito muito, sabe, que Deus opera milagres, mas você também tem que fazer por onde, sabe? O esporte ele auxilia muito nessa fase toda, né? Então eu vivi momentos muito difíceis, eu vi pessoas muito próximas a mim se afastarem. No final das contas você vê, sabe, sei lá, não adianta nada você ter 5 6 10 mil seguidores no seu Instagram, nas suas redes sociais, sabe, o que no final que sobra é 5 6 e aqueles ali que são os verdadeiros, aqueles ali que vem aqui, que vai te ajudar a você vestir sua cueca, vai te ajudar, sabe, N coisa. Então a primeira coisa que eu tive que me desligar foi de ego, foi ver tudo que
eu cultuava muito, sabe? Ir embora. Vi amigos muito próximos se afastarem de mim. Aprendi a viver com menos, sabe? Na questão financeira também, porque eu fiquei afastado praticamente um ano pelo INSS. Eu fiquei 120 dias deitado numa cama, tá? Então, assim, só levantava para fazer uma refeição. Descobri inimigos novos que até então eu não conhecia, mas que foram despertados durante esse processo todo de ansiedade, crise de pânico. Mas, cara, a gente crê no Deus do impossível, sabe? Eu tive uma consulta agora semana passada com o meu médico e ele perguntou pra mim assim: como que você tá? Eu falei assim: doutor, eu sinto meus pés dormentes, eu sinto meus braços dormentes, sabe? E, enfim, mas eu lido com isso de uma forma muito natural. Ele: você tá tomando a medicação? Eu falei: desde dezembro eu cortei a medicação, por conta própria, eu parei de tomar. Se eu tenho que viver com essas dores, eu tenho que aprender a conviver com elas o resto da vida. Eu não vou ficar dopado de remédio. E ele: como você lida com as dores? Eu falei assim: cara, eu sinto minhas pernas dormentes, eu vou lá e meto um treino de perna. Eu sinto meus braços dormentes, eu vou lá e meto um treino de braço. Sabe por quê, velho? Porque eu creio no Deus do impossível, sabe? E a minha fé é isso que vai fazer eu sair dessa zona de conforto, é isso que vai fazer eu evoluir como homem e espiritualmente, sabe? Aqui nessa parede desse quarto tá escrito aí prisão domiciliar, e aqui tem toda a trajetória de todos os meus dias. As pessoas que fizeram parte disso, sabe? Eu fui riscando aqui igual preso, né? Em cadeia. Cada um aqui tem uma experiência do primeiro dia, sabe? Desde o primeiro dia que eu vesti minha cueca sozinho, enfim. E aqui também tem uma parada que eu sempre leio, que eu acordo e me motiva muito. Seja um milagre. Você tem que ser um milagre. Muitas das vezes a gente assiste filme, né? E vê. Eu gosto muito de filmes baseados em histórias reais. E você vê e muitas das vezes você acha que aquilo lá é ficção, sabe? Ou você acredita, mas não acredita de verdade porque você até então não passou isso, não teve que viver isso. Mas, cara, quando você tem que viver, quando você tem que operar um milagre em sua vida, sabe? Não tem jeito. É a sua fé, é Deus, sabe? E, enfim, era algo que eu queria dividir com vocês, sabe? Para não se entregar, sabe? Ter o corpo como base, mas alinhar tudo. Eu costumo dizer que a vida ela é uma constância, né? Você tem que estar em equilíbrio, corpo, alma, espírito, né? E isso é um equilíbrio constante que vai fazer toda a diferença em sua vida. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram do TAG. Foi minha primeira vez, foi sensacional. Eu já tinha a rotina já de acordar cedo, mas agora não tão cedo, mas eu já tinha colocado desde o primeiro dia o TAG como algo que iria me engrandecer, para me parar um pouco até de procrastinar com relação ao meu trabalho, à minha vida pessoal. O dia começando cedo, ele rende muito mais. O banho gelado, ele é sensacional, não só pelo TAG, mas por alguns livros que eu já li e a experiência é a mesma, sabe? Então, assim, eu quero agradecer o Diego, a Carol, são pessoas sensacionais, e a todas aquelas outras pessoas que estavam ali por trás, dividindo as suas energias, que eu creio que isso é, né, onde tem dois ou mais reunidos em nome de Deus, ali ele está presente. Eu senti a presença dele nesses todos os dias. Espero que vocês... Meu vídeo tá com 8 minutos, nossa, mas que seja de grande valia para algumas pessoas aqui, certo? E é isso. Gratidão a todos.